Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade, à nossa disciplina de programação orientada a objetos. Então a aula de hoje é assíncrona, gravada, por conta de todos os percalços da internet. E vamos ver um pouco mais sobre tratamento de exceções. Na aula de hoje, ao falar em tratamento de exceções, o que é que primeiro vem à nossa mente? Pelo menos a minha, eu associo exceções a eventos que sinalizam erros no sistema. Tá? Só abrindo um breve parêntese, então existe um ciclo, um ciclo envolvendo falha, erro e defeito. Só para uniformizar a nossa nomenclatura, eu acabo utilizando a semântica da comunidade de tolerância a falhas de software. Então, falha é uma tradução do inglês fault, e quer dizer justamente a causa do erro. Algum evento externo ou um bug que foi causado por alguém externo, no caso o programador. Sempre a falha é fruto de algo externo, que foge do controle. Então, a causa do problema é a falha. Quando essa falha é ativada e interfere no estado do sistema, dizemos que o sistema está em erro. Tá? É o error. Então, o erro é uma tradução livre para error, para a expressão em inglês error. E uma vez que esse erro foi mascarado, foi tratado, tudo bem, o sistema volta à normalidade. Mas se esse erro não for tratado com sucesso, mascarado com sucesso, dizemos que ele passa a ser perceptível ao usuário. Então, o sistema chegou a uma failure, ou ativou uma failure, que é o que a gente chama aqui na tradução livre de defeito. Tá? Então, exceção, ela, dessas três abstrações, desses três conceitos, ele representaria melhor o quê? Uma fault, uma falha, um erro ou um defeito, uma failure. Então, a exceção, ela representa um erro, tá? Um estado errôneo, que pode ser tratado com sucesso ou não. É por isso que quando a gente for ver exceções, no nosso caso a gente vai exemplificar todas em Java, a gente vai perceber que ela vem associada, no caso do Java, a um bloco de proteção chamado try catch. O catch é opcional, mas a exceção ela é capturada, digamos assim. A gente indica que ela pode ser capturada executando ou lançando essa exceção num bloco de proteção, que é o bloco try. Essa exceção pode ser capturada e tratada num catch, mas também pode ser propagada, como veremos. Tá? Então a gente vai percorrer nesses tópicos, exceções em Java, os tipos ou as particularidades das exceções que podem ser verificadas ou não verificadas, o que significa isso, veremos. Como criar uma exceção, como lançar uma exceção explicitamente, uma exceção da aplicação, como propagar e indicar, sinalizar a possível propagação dessas exceções, os tratadores, as hierarquias ou a ordem dos tratadores, os blocos catch, o fluxo de controle que a linguagem de programação pode ter, os dois tipos de fluxo de controle, qual é o fluxo adotado pela linguagem Java, no nosso exemplo, para ilustrar, as propagações automáticas de exceções, como acontece, e também a cláusula ou o bloco finally, para que ele é utilizado e qual o funcionamento, a dinâmica de controle do bloco finally. Então, exceções, como a gente já introduziu aqui, representam sinalização de erros. Então, uma exceção nada mais é do que uma indicação de um erro que pode ou não ser tratado. Então, elas podem sinalizar tanto erros do programa, do software, que eu quero sinalizar, que eu quero indicar
explicitamente um erro, como uma violação de uma pré-condição, um valor de parâmetro inválido. Por exemplo, né, o SGBD indisponível, eu quero sinalizar de alguma maneira, né, uma violação de regra de negócio, né? Então pode sinalizar um erro, né, uma flag, digamos assim, de erros, né, ou indicação de um erro de tipo mesmo, um erro de tipo que eu digo, um erro específico que faça sentido, que tenha significado na minha aplicação, como também pode sinalizar erros de execução, né, erros não previstos ou erros que impossibilitam a execução, erros irrecuperáveis, né? Então é uma sinalização explícita desses erros. Então, assim, conhecer a lista de exceções, né, que podem ser lançadas, pelo menos aquelas exceções que fazem mais sentido do ponto de vista da aplicação, né, é uma maneira que o cliente que usa aquela aplicação também pode se prevenir, né, pode analisar as exceções que podem ser lançadas e assim ele ficar atento ao protocolo, à maneira que deve executar, que espera que ele executa, né? Então uma exceção lançada, a gente utilizaria, né, uma expressão em inglês para dizer que ela é thrown, né, que ela foi lançada. Então por isso que o throws é um alerta, no caso do Java, para dizer que as exceções listadas pelo throws podem ser lançadas. Então faz parte da especificação daquela interface, no caso daquela operação. Então a gente precisa ficar atento. E uma vez que a gente é capaz de tratar aquela exceção, a gente precisa capturar, pegar o caught, né? O famoso bloco catch, ou o conjunto de blocos catch, né? Então eu não sou obrigado a tratar se eu não tenho o que fazer, né? Então eu preciso tratar quando eu tenho o que fazer, ainda que seja uma mensagem de erro ou um log da exceção, né? E aí é o que acontece mesmo o tratamento, que é o Exception Handler, né? O tratador de exceções. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa hierarquia de exceções em Java, né? Nem todo mundo conhece, mas deveria, né, as particularidades da hierarquia de exceções em Java. Muita gente acha que a exceção em Java tem como raiz a classe exception. Não necessariamente, não é assim. Não necessariamente não é bem assim, na verdade, né? Então a hierarquia de exceções em Java, ela inicia no throwable, quer dizer, tudo que é lançável, propagável, né? Então o throwable é a classe raiz das exceções ou das mensagens, das sinalizações de erro como um todo na linguagem Java, tá? Então a classe throwable, ela representa justamente essa raiz de tudo que os métodos podem repassar, podem propagar como sinalização de erro. Existem duas classes principais que herdam de throwable, e aí sim, uma delas é exception, né? Mas existe também a classe error. Qual a diferença semântica, né, que recomenda-se que os programadores sigam, né? Ambas representam sinalizações de erro, porém a classe error representa erros irrecuperáveis, né? Erros que, infelizmente, o máximo que se pode fazer é, digamos assim, logar ou apresentar uma mensagem, né, interessante, uma mensagem compreensiva para o usuário. Por exemplo, out of memory error, né? Então é um erro, infelizmente acabou a memória. Fazer o quê? Né? Sinalizar que o programa vai ser fechado e tchau, né? Ou que a funcionalidade não pode ser executada, mas não tem muito o que fazer, né? Então são erros mais ligados, digamos assim, a eventos intratáveis, né? A ocorrências que não fogem mesmo da alçada, né, do programador, não se tem o que fazer. Já as exceções da classe exception, né, do tipo exception, representam exceções que
por sua vez, podem eventualmente ser tratadas, né? O error também pode ser capturado e tratado, né? Mas a semântica dele é justamente que não se utilize o error para exceções que podem ser tratadas, né? Então, as exceções do tipo exception têm essa semântica e, por sua vez, ela tem dois subtipos, né? As runtime exceptions e o restante, né? Que herdam diretamente de exception. Então, as runtime exceptions, né, são exceções que, por sua vez, elas não têm, digamos assim, a obrigação de serem verificadas, tá? Então, as runtime exceptions, assim como o error, né, elas não precisam ser sinalizadas explicitamente na interface, né? Qualquer operação em Java pode lançar runtime exception, mesmo que ela não indique no throws. Tá? A gente vai ver isso daí mais a fundo. Mas, basicamente, uma runtime exception, ela é uma exception e, por sua vez, ela pode ter uma solução, um tratamento adequado para aquele erro, para essa exceção, porém ela não tem a obrigação de indicar na assinatura ou na definição do contrato, da operação, né, pela cláusula throws. Enquanto as demais exceções, né, a UException ou uma exceção, por exemplo, personalizada, que a gente cria, né, ela precisa ser sinalizada explicitamente em caso de propagação. Tá? Um exemplo de exceções famosas, né, exceções runtime exception, né, a famosa null pointer exception, a index out of bound exception, né, exceções de erros de conversão de tipos, né, de conversão para inteiro, por exemplo, né. Então são exceções que podem ser tratadas, né, mas que são exceções que não têm a obrigação de serem sinalizadas, né, explicitamente. Me refiro às runtime exception, né. Então essa hierarquia de exceções em Java eu acabei explicando na figura, mas ela tem uma riqueza semântica interessante que é bom a gente conhecer. Então, throwable, ela em si já tem necessariamente um atributo, né, que representa a mensagem de erro do sistema. É por isso que os construtores de exception, eles permitem, né, que a gente inicialize a exceção com uma string que representaria a mensagem de erro, né, que representa a mensagem de erro, e eventualmente, além da string, eu posso também acrescentar um outro objeto do tipo throwable, que representa a causa anterior a esse erro, né? A causa do erro que eu estou sinalizando. Então, é o que a gente chama de conversão de tipos de erros, né? Que a gente vai ver aqui nessa aula durante a propagação, né? Então, o construtor que recebe a string com a mensagem de erro não digamos assim, não começa no exception, já vem de throwable, né? É onde está realmente esse atributo. Então, exceções que sejam subclasses de error, como eu já expliquei, representam situações irrecuperáveis ou situações com essa semântica mais irrecuperável, como é o caso do exemplo out of memory error, né? Então, pode até ser capturada e tratada, né, uma exceção do tipo error, mas é raro de acontecer e também não é recomendado, né? Se você já imagina que possa tratar, que crie como subtipo de exception e não de erro, né? Então, exceções do tipo exception representam condições menos graves, menos severas, né? No sentido de comprometer menos a execução do software, né? É possível uma exceção tipo exception ser tratada para indisponibilizar normalmente uma operação, né? Olha, não foi possível, tente novamente, né? Mas é algo que normalmente não precisa encerrar o sistema, né? Pode até precisar, mas normalmente não, tá?
Então, erros de divisão por zero e assim sucessivamente. Então, erros que podem ser tratados, né? Nem que seja com uma tentativa com um valor default, ou seja lá o que for, né? Um null pointer exception que você tenta instanciar novamente e executar de novo, um retry, né? Então normalmente são exceções menos severas, menos comprometedoras, né? Mas as próprias exceptions, a hierarquia de exceptions, né? A gente viu que tem 2 subtipos, né? Então elas podem ser tratadas ou não tratadas. Então, se a gente tem uma exceção que herda de runtime exception, elas não são verificadas, tratadas não, desculpa, verificadas, né? Então, uma runtime exception, ela é uma exception, só que é uma exception que você não quer a obrigação de sinalizá-la explicitamente em cada operação. Então, todas as operações podem propagar uma runtime exception sem a necessidade de indicar isso na assinatura. Então, é por isso que qualquer método pode sinalizar um null pointer exception, por exemplo, um out of memory error também, né? Então, out of memory error é um error, mas o error também é não verificado, né? E uma exceção, mesmo sendo exception, também pode não ser verificada, como é o caso do null pointer exception, né? Por quê? Porque ele herda de runtime exception, tá joia? Então, mesmo uma exceção que possa ser tratada, né, ela pode não ser verificada se você desejar. Para isso, ela tem que herdar de runtime exception. Isso é muito útil quando a gente está lidando com interfaces que são herdadas, né? Interfaces que são pegas de terceiros, né? Por exemplo, uma interface de um framework, eu quero implementar, mas eu percebi que eu vou sinalizar erros ligados a esse framework. Então eu não quero alterar a interface do framework para não, né, comprometer todos os usuários daquele framework, mas eu quero criar erros específicos na minha aplicação. Então a gente pode criar runtime exceptions, né, exceções que não interferirão na interface, na definição das operações. Não vou acrescentar throws, mas vou poder sinalizar erros e propagá-los nas classes do framework, né? Então é completamente possível, tá? Mas claro que sempre que eu for criar um erro, de preferência, né, se possível, se oportuno, é melhor sim herdar de exception e não de runtime exception, para forçar o programador a pensar naquele erro, nem que seja colocar um throws ou um try-catch obrigatoriamente, né? Porque ela é verificada. Essa é a vantagem. Então essas exceções verificadas, elas lembram o próprio compilador, né? A própria IDE vai lembrar o programador que, com mensagens de erro, caso ele não coloque um try-catch, caso ele não explicitamente diga eu quero propagar, vou colocar o throws no método, né? Então a verificada, ela é mais formal, digamos assim, ela incomoda o programador se ele não pensar nela. Né? Então, quando a gente pensa numa exceção, é recomendado que a gente tenha tipos específicos, né, de exceções, né? Se a gente tem exceções da lógica de negócio, então é importante documentar essa lógica de negócio, e uma das boas maneiras de fazer essa documentação é criando exceções que façam sentido naquela lógica de negócio. Por exemplo, nota inválida, ou se não quiser, um sistema acadêmico que eu me refiro, né? Ou se não quiser ser tão específico, mas valor inválido exception, que vai servir para nota inválida, vai servir para data de nascimento inválida, vai servir para matrícula inválida, para valores inválidos, né, de campos próprios daquele domínio, né? Então, um domínio bancário, alguém tentou fazer um depósito negativo, valor inválido exception, né? E a mensagem de erro vai elucidar melhor o valor inválido que aconteceu, né? Então, eventualmente, você pode até criar exceções runtime exception tranquilamente,
né? Até herdar de error você pode, né? Criar uma classe que herde de error. Porém, não é tão comum e tão recomendado de acontecer, porque os errors normalmente representam erros irrecuperáveis, né? A não ser que seja realmente algo irrecuperável no seu domínio, algo extremamente grave, e você pode sim, não é nada proibido, é só aquele famoso aprecie com moderação, use de forma consciente. Se é isso realmente que você quer indicar, fique à vontade, né? Então, normalmente, para se criar uma exceção, se liga à hierarquia de exception, seja runtime exception ou seja diretamente na classe exception, né? Mas nada impede de você herdar de out of memory error ou de throwable mesmo, né? Todas são passíveis de herança, né? Não são final. Então, quando a gente vai sinalizar um erro, né, a gente sinaliza isso no código usando a cláusula throw. Note que throw não tem o S, tá? O throw que eu me refiro aqui é o lançar, né? Indique um erro, né? Então a indicação explícita de um erro. Me permita ir para o Eclipse para ilustrar um pouco isso daí. Vamos criar aqui um projeto, um Java Project. Então, eu tinha me programado para essa aula ser síncrona, por isso que eu não deixei nada criado. Opa. Vamos criar aqui um Java Project. E o Java Project Java 15 não tem nem esse 1.8. Então eu vou criar aqui exceções. Só com a mão fica complicado. Beleza. Vou criar um pacote também. Vamos criar aqui uma classe principal. Vamos criar uma classe controle, só para ilustrar. E vamos lá. E vamos, na minha classe controle, eu vou criar um método public void calcular, ou então média. Digamos que essa média vai ser a média de uma lista, pronto, de números, de inteiros, tá? A média desses valores aí. Aí eu vou e faço o seguinte. Vou colocar um int já padrão mesmo. Soma. Pronto. Aí eu vou agora fazer um for each. Vou colocar já direto. Pronto. Então eu vou colocar soma valor. Aí no final eu vou retornar return. Pronto. Aí eu vou retornar aqui a soma dividido, só que aqui não vai ser void, né? Vou colocar double. A soma dividido valores ponto size. Beleza. Então a gente está calculando a média, né, dos valores indicados. Vamos aqui
no meu programa principal, criar um main, e no main eu vou colocar assim, não vou nem ler do teclado, para ficar mais simples ainda. Então vamos para New Array List. Pronto, eu gosto de deixar o lado direito sempre neutro, né, sem os valores, já que, né, é opcional. Então, pronto, vamos adicionar 10, vamos adicionar 5, pronto, e vamos retornar, vamos imprimir, melhor dizendo, a média, né, disso daí. Então, controle, instanciei aqui o objeto controle, média dos números. Pronto. Então a gente vai rodar e a média foi 7, né? Pronto. Na verdade, porque a gente não tá considerando casas decimais aqui, né? Então vamos lá. Float (7.5). Agora, né? Pronto. Estava truncando, né? Desculpe, de vez em quando bate aqui o microfone, aí faz um barulho. Então vamos lá. Com relação a problemas que poderiam acontecer. De cara, vamos calcular a média de números agora. O que pode acontecer? Pode acontecer que não tem nenhum número cadastrado na lista, adicionado na lista. Então, quando eu for dividir, not a number, né? Quando eu for dividir por 0, o valores.size vai dar um problema. Quer dizer, qual é a média de 0 dividido por 0? Né? Claro, né? Para quem já viu o cálculo, qualquer limite, né? o limite quando vai dividir por 0 pode ser infinito, obviamente, né? Mas a rigor não é um float, não é um número, né? Então nesse caso daqui, o que a gente poderia fazer era sinalizar esse erro. Então eu posso muito bem definir minhas pré-condições e dizer, olha, se valores igual a nulo, de cara, outra exceção que poderia dar, só me veio à mente agora, era se por acaso eu dissesse que números é nulo. Pronto. Então quando eu for rodar, vai dar o null pointer exception, né? Então para evitar esses, deixa eu deixar isso aqui comentado também, para evitar esses dois problemas, eu posso definir essa regra de negócio aqui. Se valores igual a nulo ou valores ponto size igual a 0, então eu posso ter algum comportamento aqui, né, para impedir a execução, né? Se não, aí eu executo, né? Então é porque a minha execução tá ok. Então eu preciso de alguma maneira indicar esse erro, sinalizar que esse valor aqui não está correto, por exemplo. Então eu poderia eventualmente fazer o seguinte: throw new exception, que é o que normalmente a gente acaba fazendo, né? Deu um ponto ali sem querer. Throw new exception. Só que quando eu coloco throw new exception, o compilador vai reclamar. Vem cá, você vai propagar uma exceção? Se você vai propagar a exceção, você não pode, porque você não sinalizou no seu método. Então você sinaliza que pode propagar, ou você trata aqui mesmo. Já se trata, coloca um try catch,
né? Mas não é o nosso objetivo. Para ficar mais bonitinho, vamos colocar uma mensagem de erro, né? Valor inválido, né? Pronto. Então, eu posso sinalizar. Mas eu não quero sinalizar. Então, você pode muito bem colocar uma runtime exception no lugar da exception, né? Então, nesse caso daqui, é o que normalmente a gente acaba fazendo. Então, aconteceu uma runtime exception, valor inválido, né? Então, note que aconteceu, você expôs informação de linha de código, isso daí não é interessante. Então, você poderia colocar um try-catch, né, aqui, um bloco de proteção da sua runtime exception, ou de algo superior a ela, né? Poderia ser exception. .getMessage, por exemplo, né? Para não expor o seu erro. Então, valor inválido. Beleza, né? Se colocar exception funciona? Funciona. Porque nós vimos que a hierarquia, né? A exception é um supertipo, né? Então, runtime exception herda de exception. Mas note que está muito genérico isso daqui e mal feito, porque você não previne sequer o programador que está usando a média de que esse erro pode acontecer. Então, o ideal mesmo é que você sinalize esse erro, né? Então, exception, você poderia sinalizar tranquilamente. Só que, coloquei na classe. Só que, na verdade, é algo muito genérico, muito geral, né? Vai funcionar? Vai. Mas não é o mais adequado em termos de boas práticas, de manutenção e tudo mais, né? Para você compreender o que significa esse erro. Então, o ideal é que a gente não lance uma exception direto, não crie uma exception. A gente cria, na verdade, uma exceção específica da minha aplicação. Valor inválido exception, por exemplo, né? Então, isso aqui seria o ideal. Vamos criar essa classe, né? Então, vamos criar a nossa classe, que vai herdar, na verdade, de exception, já foi detectado aqui pela própria IDE, e a gente só termina aqui, conclui um pouquinho, refina a implementação. Então, vamos gerar o ID único para ela e vamos criar os construtores. Então, valor inválido exception, a mensagem de erro, né? E vamos também criar o construtor com a causa, né? Então, se eu quiser indicar uma mensagem de erro ou uma mensagem de erro e uma causa dessa exceção, não uma exceção anterior que causou essa. Então a gente pode muito bem indicar agora no nosso throws um valor inválido exception. Isso vai fazer com que o nosso programador, ao esquecer de proteger, né, e usar diretamente a média, ele vai ser advertido, né? Ele pode ser advertido aqui e colocar um try-catch, por exemplo, para valor inválido exception. Ou então ele, quando perceber que pode lançar essa exceção, ele já se atentar e aqui ele fazer verificações, por exemplo, né, de tipos. Tá? Então, nesse caso daqui, se for nulo, vai avisar que o valor é inválido, né? Só que nesse caso aqui eu estou imprimindo o struct trace, né? Então não é o ideal, né? O ideal é que a gente apresente algo menos invasivo para o cliente, algo que não precise expor
né, informações do código, até por questão de segurança. Né? Então, valor inválido, favor digitar números, etc. Pronto. Então, se a gente colocar tudo certinho, ele vai, né, com certeza. Então, aí é quando a gente acontece, digamos, um lançamento de erro. Né? Nós sinalizamos na classe controle o lançamento de um erro usando throw e a propagação desse erro no método pelo throws. Tá? Então, o principal, ele consegue, digamos assim, capturar, né, usando o catch, né, mas na verdade o try catch, o bloco de proteção try e a sinalização do tratador catch. É aqui no catch onde acontece o exception handling, né, o tratamento mesmo da exceção. Então vamos voltar para nossos slides. Então, quando eu sinalizo a propagação, né, eu estou dizendo no contrato do meu método: você quer usar? Então fique preparado para esse possível erro. Né? Então lide de alguma maneira com ele se assim desejar, mas saiba que ele pode ser lançado. Então é um detalhamento do contrato da operação. É muito bom. Mesmo no caso das runtime exceptions, você pode colocar no throws, não é proibido. Você só é dispensado, né? Não é obrigado, mas você pode colocar também. Tá? Então, no caso do throws, você pode sinalizar uma lista de exceções, tá? Mas lembrando que o polimorfismo de inclusão serve também para cá. Se você coloca um throws exception, é algo que não vai ajudar muito o programador, né? Mas ele vai saber que pode lançar qualquer exception, qualquer subtipo de exception. Então, é muito melhor você colocar uma lista de exceções específicas do que colocar simplesmente um throws exception, né? Porque aí você vai estar sinalizando para o programador quais os tipos de erros que você pode lançar e não um erro genérico que ele não vai necessariamente ou provavelmente até saber como tratar. Né? Vai simplesmente logar, apresentar a mensagem e pronto. Né? Então, o try-catch é aquele bloco de proteção que eu comentei com vocês agora e mostrei no código. Né? Que é onde acontece mesmo o exception handling, né? o tratamento em si da exceção, né? Que nesse caso não foi tanto tratamento, né? Foi uma apresentação de mensagem de erro, no nosso caso também. Então, no caso do bloco try, delimita essa porção protegida, né? Ou executada, cujas exceções desse bloco são passíveis de captura nos blocos catch. Tá? E em caso de exceção, a gente vai ver daqui a pouco que há duas estratégias que poderiam ser implementadas pela linguagem para lidar com o fluxo de controle da execução. Né? O fluxo de controle no caso de lançamento de exceções. Né? E no caso do Java, ele adota um desses fluxos, dessas possibilidades de continuidade que eu me refiro, da execução. Né? Então o bloco try-catch, ele é um bloco de proteção e tratamento, captura e tratamento de exceções. Então, quando a gente pensa em tratamento, eu comentei que o mais específico possível, né, do tipo de exceção, né, quando a gente vai sinalizar no throws, melhor. Isso quer dizer que eu posso tratar de diferentes formas, diferentes tipos de exceção. É por isso que o bloco try-catch, ele pode ter quantos tratadores forem necessários, até nenhum, se eu não quiser. Eu posso colocar try sem catch, funciona também. Só não vou ter a possibilidade de capturar e tratar exceções. Mas eu vou, pelo menos, sinalizar que aquele bloco é passível de lançamento de exceções. Eu estou sinalizando um bloco, digamos assim, que é executado e ele, ao ser executado, pode ser interrompido na metade da execução. Então, é um bloco try. Tá? Agora, por poder possuir diferentes mensagens de erro, os blocos catch são passíveis também de serem especificados em conjunto. Vários blocos catch, tratadores diferentes para tipos de exceções. A única restrição é
O polimorfismo vale também para os tratadores, para a captura, né, das exceções e ativar um tratador. Então a gente precisa necessariamente definir uma sequência de blocos cat do mais específico para o mais geral, né? Por quê? Porque se eu coloco primeiro o exception, todo o tratador vai cair nele, né? Por quê? Porque o primeiro cat encontrado é o cat que vai ser acionado, que vai ser ativado, tá? Então, indo um pouco lá para o Eclipse de novo, né? Se a gente cria aqui, digamos, um cat mais geral do que esse, né? Vou criar um cat aqui de outra exceção. Eu vou colocar de propósito uma que não é mais geral, uma runtime exception, tá? E eu poderia colocar runtime print stack trace. Pronto. Se for assim, tudo bem. Assim, por não ser uma exceção mais específica, eu vou procurar realmente um cat mais apropriado, né? Aí tá ok. Aí tudo bem, né? Se eu por acaso eu induzir o erro aqui, ele vai acionar o cat apropriado, né? Valor inválido. Tudo bem. Porém, se por acaso eu colocar um cat genérico aqui, de cara o Java já vai reclamar que esse cat de baixo está morto, né? Ele é inalcançável. Por quê? Porque ele sempre vai ser, digamos assim, sobrescrito, digamos, pelo cat mais geral, exception, né? Então eu vou ter um trecho de código aqui que nunca vai ser usado, né? Então deixa eu ver até qual é a mensagem de erro. Então, ó, realmente, eles assim, ó, unreachable cat block. Então esse bloco é inalcançável, porque ele é sempre capturado por um cat anterior, que é o exception, né? Então ele é inalcançável. Deixa eu ver se ele deixa pelo menos rodar. Acredito que não, porque ele está reclamando ali com mensagem de erro, né? Ele nem deixa, porque é um problema que ele considera tão grave que não deixa nem compilar e executar o código, né? Mas justamente a causa é essa, tá? Se eu mudo a ordem, aí tudo resolvido, né? Por quê? Porque primeiro eu tento o específico. Se por acaso for alguma outra exceção que não essa especificamente, a gente vai para a genérica, né? Pronto. Então, só para simular um pouco da exceção genérica, né? Então vamos para o vou sinalizar essa daqui e também sinalizar uma exceção genérica, exception. E digamos que aconteceu algum outro erro aqui. Se pronto, vamos fazer o seguinte. Pronto. Se não, se valores.size igual a 1, aí não seria inválido esse valor, tá? Seria possível. Mas aí eu vou colocar uma exceção só para ilustrar, genérica, né? Teste. Pronto. Então, beleza. Quando a gente for executar agora do jeito que tá ok, tá? Valor inválido. Mas se por acaso eu colocar só um valor, ele agora vai dizer que houve uma exceção genérica e vai imprimir o print stack trace com informações de linha de código onde aconteceu o bug, né? Então, só para a gente ilustrar a importância da ordem do cat, né? A ordem do bloco cat. Permita só tirar esse, apesar de que vai ficar aqui, é bom para ficar para teste, né? Mas não faz sentido, né? Aquela exceção não está fazendo muito sentido, mas do ponto de vista didático tá. Então beleza.
Então a ordem do cat é algo que a gente tem que ter cuidado, né? E o fluxo de controle da linguagem de programação em relação a como ela lida com as exceções tem duas possibilidades, né? Existe um raciocínio, uma possibilidade que seria: quando acontecer uma exceção e essa exceção for tratada no cat, qual será a próxima linha de execução, né? Existe uma possibilidade que é: olha, a linha de execução que precisa ser executada é a linha seguinte ao lançamento da exceção. Então, se o método que lançou a exceção foi o método média, então a linha seguinte a esse método média deveria ser o ponto de continuação, né? Esse é o modelo de continuação, né? Linguagens que implementam o modelo de continuação precisam se comportar dessa maneira. E existe também o modelo de terminação, que é o modelo adotado inclusive pela linguagem Java, né? Que uma vez ido para o bloco cat, né? Todo o bloco de proteção ele foi, digamos assim, comprometido. Então o bloco try inteiro ele é pulado, né? E aciona-se o tratador. Uma vez que o tratamento foi bem sucedido, continua a execução após o bloco cat, né? Nas próximas instruções. Então vamos para o exemplo mais uma vez do nosso Eclipse, né? Vamos aqui colocar mais alguma coisa depois do nosso programa. Então, continuando depois do cat. E aqui só para a gente ver que realmente acontece esse pulo, vamos colocar continuando dentro do cat. Pronto. Então, se a gente executar aqui, vai executar com sucesso, 7.5. Mas vamos agora colocar um valor inválido, né? Opa, valor inválido, continuando depois do cat. Então, mesmo tratando com sucesso no meu cat, digamos assim, eu tratei, note que eu tratei, não sinalizei mais erro, né? Se eu quisesse de fato sinalizar uma continuação do erro, eu poderia fazer um novo lançamento dessa exceção, né? Então eu poderia colocar um throw pronto. Então eu estou relançando minha exceção. Se eu estou relançando minha exceção, eu preciso sinalizar no meu método que eu posso lançar essa exceção com throws. Mas para fazer mais rápido, eu vou usar a ajuda da IDE para adicionar o throws, né? Mas seria, digamos assim, um relançamento. Eu fiz alguma coisa, gravei no log e etc, mas continuei a propagação, né? Isso aí acontece, o relançamento que nós chamamos, né? Que poderia inclusive converter a exceção para outro tipo, né? Olha, a partir daqui a exceção não vai ser uma exceção chamada valor inválido, vai ser uma exceção no sentido de dizer funcionalidade indisponível ou erro de uso, né? Erro do usuário, digamos que eu queira classificar como erro do usuário e erro do sistema, né? Erro de usuário exception, aí eu poderia colocar como lançamento, né, uma outra exceção que vai ter uma mensagem de erro e uma causa, que a causa vai ser o né, o valor inválido exception, né? Mensagem. Então seria totalmente possível se existisse essa exceção já criada, erro usuário exception, só para mostrar todo o poder que a gente tem quando vai planejar o tratamento de exceções, tá? Então posso fazer assim também, né? Então essa é o mecanismo que nós temos. Então note que aqui nós continuamos depois do cat, tratamos com sucesso. Opa, agora já não está mais tratado com sucesso, né? Agora sim voltamos a ser tratado, né? Essa exceção foi tratada com sucesso, não propagou o erro, né? O erro morreu, parou aqui, e por essa razão a gente continuou
a execução depois do catch. Então não continuou dentro do catch. Se fosse o método de continuação, continuaria da linha 16. Né? Como é o método de finalização, pula todo o bloco de proteção, try, e continua na sequência, né? Depois dos tratadores. Claro que existe também o bloco finally, que nós vamos conhecer daqui a pouco, para não atropelar, já já eu apresento. Mas ele é um bloco bem útil para a limpeza, né? Para uma execução garantida, né? do fluxo. Né? Então, basicamente a diferença desses fluxos de controle reside no reinício, né? Onde vai ser o reinício depois do tratamento. Nós vimos como acontece no caso do Java. Né? Então, as exceções elas são propagadas, né? Automaticamente se a gente não colocar tratador para ela. Se não tiver um catch para aquela exceção, ela é propagada automaticamente. Se for uma exceção runtime exception, não preciso sinalizar nada, né? Porque ela é não verificada. Mas se for, ou um erro também, né? Que também não é verificado, eu digo pelo compilador. Né? Mas se for do tipo exception, né? Se herdar diretamente de exception, aí eu preciso sinalizar essa propagação no throws. Né? Mas a propagação em si, o throw, o retrô, né? O throw da propagação é automático, né? Entre os métodos. Então é isso. Com relação ao bloco finally, eu queria apresentá-lo. Ele é mais um bloco, como o próprio nome diz, de finalização, um bloco de execução garantida. Né? Indo aqui um pouco para o Eclipse, vamos acrescentar um finally nesse bloco, né, try, no final dessa sequência de tratadores. Lembrando que o finally ele é associado ao try, né, ao bloco try. Então ele está no escopo ainda mais amplo do que o catch. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que você não precisa necessariamente ter blocos catch. Você pode ter try finally. Né? O finally já tem a sua utilidade por si só. Então, qual é a garantia do finally? O finally ele é um bloco que sempre é executado, né? Depois da finalização do bloco protegido, do bloco try. Então, mesmo que haja ocorrência de exceções, né? Depois que essas exceções forem tratadas, ou seja lá o que for, o bloco finally sempre vai ser executado. Tá? Então, o bloco finally sempre vai ser executado. Então, execução do finally, só para a gente ver que ele vai ser executado. Vamos executar do jeito que está aqui. Então, o valor inválido. Então, foi tratada a exceção, depois executei o finally e depois continuei depois do finally. Vamos agora colocar um valor válido. Executou o bloco try, continuou dentro do catch porque não aconteceu a interrupção do try, depois executou o finally e depois continuou depois do finally. Então note que o finally ele sempre é executado. Vamos só fazer um teste radical aqui para ver se a gente consegue quebrar a execução do finally. Então vamos relançar a nossa exceção, tá? Então note que a gente relançou a exceção, mas mesmo assim o finally foi executado, tá joia? Então isso daí nos dá uma garantia de um código que sempre é executado, seja com erro ou não. O que pode ser feito por um bloco desse? É muito bom ter essa garantia, porque isso aí se torna o local ideal para um bloco de limpeza. Digamos que no try eu tivesse feito conexões com o banco de dados. Então, se eu não liberar essas conexões, vai chegar um ponto que meu banco de dados, meu SGBD, vai negar serviço, que vai ter um pool de conexões muito grande abertas e que ninguém fechou. Né? Então, o bloco finally é o local ideal para fazer essas limpezas, liberar memória, fechar a conexão com o banco de dados e assim sucessivamente. Liberar a memória nem tanto por conta do garbage collector, né? No caso do Java, mas nesse exemplo da conexão com o banco de dados, sim, né? É algo que é muito interessante de se utilizar no bloco
finally, né? Então, se não existir tratador, se não existisse bloco catch, o finally também seria executado, tá? Então pode-se ter try catch finally ou simplesmente try finally, tá? Como eu comentei, é o local ideal para essa limpeza, né? essa execução final, né? Digamos assim, de algum código de proteção, né? do sistema, né? Para liberar recursos, né? Não necessariamente memória, mas todo recurso que se desejar ser liberado, ou um código para logs finais ou algo do tipo. Tá joia? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado aí pela compreensão de todos, pela paciência. Valeu, até a próxima.